Eu tô fazendo uma terapia floral, que na verdade é um tratamento espiritual. Que é um tratamento espiritual que a terapeuta utiliza florais para ajudar a gente nesse processo de recuperação. É um tratamento muito duro, porque é tudo o que a gente não quer de um tratamento. O que a gente quer de um tratamento? Você tá com burnout, você tá exausto, você tá sendo desautorizado pelas pessoas, você tá desesperado porque você não vê saída, você melhora, piora em seguida. Tem todas as questões emocionais nossas que deixaram a gente nesse estado de tanto estresse. Tem todas as consequências físicas que as pessoas não acreditam que existam, que nem todo médico sabe tratar. A gente fica querendo achar uma pessoa, um tratamento que resolva a nossa situação. O que a gente queria, na verdade, era que tivesse um remédio que a gente tomasse e ficasse bom logo, né? Mas, infelizmente ou felizmente, o tratamento do burnout não é assim. O tratamento do burnout é a gente encontrar um médico em quem a gente confie, que saiba tratar, que ofereça pra gente um caminho, onde ele vai dar uma suplementação, é claro, mas ele vai fazer recomendações para que a gente altere nosso estilo de vida, na verdade. Não é só alimentação, movimento, é o nosso estilo de vida. E paralelamente a isso, a gente tem a terapia que vai ajudar a gente a mudar a nossa forma de pensar, de nos comportar, de lidar com as coisas que a gente precisa lidar na nossa vida. Pessoas, trabalho, pressões, cobranças, a gente mesmo, enfim. E é por isso que eu falo que a recuperação do burnout, na verdade, é uma reinvenção. Porque a gente precisa se reinventar, a gente precisa passar a ser uma pessoa diferente, uma versão revista, ampliada e melhorada do que a gente foi até aqui. E essa terapia floral, na verdade, ela é tudo que a gente não quer ouvir, mas tudo que a gente precisa ouvir. Por isso que às vezes eu dou umas respostas e as pessoas às vezes acham que eu tô sendo muito dura, mas é porque a gente passa a mão na cabeça de alguém que tá com burnout, concordar com ela, realmente é muito complicado, realmente, você tem toda a razão de ficar jogado o dia inteiro em casa sem querer fazer nada. A gente não tá ajudando a pessoa. E se a gente fizer isso com a gente não está se ajudando. Então, na hora em que a gente acredita que a gente tá sendo castigado, que a gente é azarado, que com a gente as coisas são mais difíceis, quando a gente começa a se comparar, e se a gente acreditar nisso, a nossa atitude, que é natural, é a gente acabar desistindo, acabar não encontrando forças, acabar achando realmente que a gente é uma vítima e que não adianta a gente fazer nada. Esse é o modo de pensar do burnout que eu já falei longamente. Mas voltando à terapia floral. Quando você chega lá na terapia floral, ela te dá bronca, te dá muita bronca. Umas broncas duras de ouvir, porque você sabe lá no fundo da sua alma que ela tem razão quando ela fala isso. E ela estava me falando a respeito do quanto eu foco na minha doença. Quanto eu me deixo limitar pelos sintomas que eu tenho. E ainda é muito difícil para mim compreender o que ela tá falando. Eu compreendo intelectualmente, né, racionalmente, mas é difícil a gente pegar um conhecimento desse e colocar na prática no nosso dia a dia. Por exemplo, um dia que você esteja muito exausta, um dia que você não tenha dormido, você precisa fazer alguma coisa, mas você não tem força. Como você se obriga a ir? E por que você se obrigaria a ir? Pra mim, o problema é de entender o porquê. Por que eu me obrigaria a fazer uma coisa que vai me deixar exausta, se eu já sei de antemão que eu vou ficar exausta e vou passar mal? E o ponto dela é o seguinte, se você sucumbe aos sintomas, se você sucumbe à doença, à exaustão, ao que você está sentindo, ao desespero, você está dando força à sua doença. É como se você estivesse autorizando o corpo a continuar se sentindo desse jeito, a continuar produzindo esses sintomas, a continuar sem nenhuma força. Porque você está sendo conivente com esse estado físico em que você se encontra hoje. E ela fala isso, eu lembro até que no filme do Segredo, eu lembro que tinha uma ou mais pessoas falando a respeito do foco que a gente deve dar à doença quando a gente está doente. E que quando eu assisti me pareceu uma coisa fácil de fazer, mas em estando doente, é uma coisa que quando alguém te fala, você acha até ridículo. Você fala, desculpa, mas isso é impossível, você está falando isso porque você não deve ter noção do que está acontecendo comigo aqui. Mas depois quando você para pensar friamente, o caminho parece para mim muito correto, apesar de duro. É um caminho que ajuda a gente a encarar as coisas de outra forma, que é o que a gente precisa
para se recuperar. Se, por exemplo, agora meu corpo veio com uma história, faz uns 3 meses, que se eu andar durante o dia, por exemplo, dou uma volta no quarteirão, eu não durmo à noite. Eu demoro tipo 6 horas para pegar no sono, durmo 4 horas e acordo no dia seguinte, eu estou um lixo. É um horror. O que eu fiz? Eu parei de andar. Eu fui algumas vezes para ter certeza que era isso. Chegou uma hora eu falei, não vale mais a pena, não vale eu andar. E isso é uma coisa que pra mim faz tanta diferença, porque segura uma onda minha e andar e caminhar, você faz movimento, você vê gente, você coloca seu corpo ali em movimento, em exercício, as coisas circulando e funcionando. E na hora que você para de andar, eu me sinto uma batata aqui no sofá, só posso sair de carro, parece uma velhinha de 95 anos que foi sedentária a vida inteira. E isso ajuda a me derrubar, isso ajuda a me deixar para baixo. Por outro lado, eu não tenho mais coragem de tentar, porque me parece uma coisa idiota. Se eu sei que vai dar merda, pra que eu vou tentar? E essa foi a bronca master que eu tomei na última consulta com a terapeuta floral. E ela me contou uma história que destruiu absolutamente todos os meus argumentos, porque o problema de me tratar, eu acho, é que eu tenho sempre ótimos argumentos e as pessoas às vezes ficam sem ter como contra-argumentar, o que é ruim pra mim, porque daí eu saio com a certeza de que eu estou certa e nem sempre é verdade, então eu acabo jogando contra mim, acabo me sabotando e tal. Mas essa tia do floral aí eu não levo na conversa não. E ela começou a me falar, não, mas se você insistir, por exemplo, você vai andar um dia, aí você não dorme. Ao invés de você focar, eu não durmo, eu sabia, ou de você sair, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei que eu não vou dormir, aí você não dorme, eu não dormi, tá vendo, eu não devia ter vindo, nunca mais eu venho. Aí no dia seguinte você tá se sentindo mal, eu tô me sentindo mal, fui burra de ter vindo, nunca mais eu vou andar, meu corpo não tá funcionando. Que é o processo que eu faço. Porque, gente, eu venho aqui, eu falo os meus insights, falo minhas conclusões, e muita gente deve achar que eu tiro de letra. Mas se eu tirasse de letra, eu não tinha tido um burnout, não tava aqui ainda sem ter me recuperado, sem ter me curado completamente. Então, é sempre bom lembrar que as dificuldades que você passa, pela maneira de você encarar as coisas, pela maneira de você pensar, pelos sintomas que você tem, eu também tô passando. Eu também tô aqui penando, fazendo um monte de besteira, me sabotando. Mas, é claro, isso tudo é um processo. Ninguém se transforma de uma hora para outra. A gente vai tentando evoluir, aprendendo umas coisas. Daí você tem uma recaída, você faz uma coisa errada, aí você se sente culpado, aí você aprende mais uma coisa e assim a gente vai. Por isso que a recuperação do burnout é lenta. Bom, mas o que ela estava me falando você não foca nisso. Você vai andar sem pensar, vai dar merda. Porque eu não vou andar, eu não vou conseguir dormir. Você vai dormir sem pensar, meu Deus, eu não vou conseguir dormir porque eu fui andar. E se no dia seguinte você não tiver dormido, você não foca nisso. Você tenta focar em outras coisas. Quando você se vir pensando que tá muito ruim, que você tá se sentindo muito mal, você passa a pensar como você gostaria de estar se sentindo. Você passa a treinar o seu pensamento para realmente acreditar de todo o coração que você vai ficar melhor. E é claro que isso não é garantia de que eu vou andar e vou dormir. Não é. Nas primeiras vezes, em várias vezes, isso não vai acontecer. E a minha lição de casa é tentar novamente e não vou dormir nas primeiras vezes e eu não posso ficar... Tá vendo? Eu não posso nem falar isso que eu falei, não vou dormir nas primeiras vezes. Eu vou fazer... Eu tenho que sair para andar. E se eu não dormir, sem pensar que eu não vou dormir, e se eu não dormir, não posso focar nisso. Acho, a parte mais difícil pra mim do tratamento. Porque eu foco no negativo. E a gente mudar essa chave é muito complicado. E eu tava lá formando 1 milhão de argumentos na minha cabeça quando ela me conta a história do filho dela. E aí ela acabou com toda a minha argumentação e é por isso que eu me dispus a fazer essa lição de casa e por isso que eu estou aqui todos os dias. Já estava fazendo isso, mas eu acho que a forma como ela me explicou me fez ficar mais convicta da minha responsabilidade no tratamento, de quanto faz diferença a maneira como a gente encara isso. Vou falar isso mais pra frente, peraí. Quero te contar a história do filho dela. Que ela me contou que quando o menino tinha 9 anos de idade, hoje ele já é adulto, quando ele tinha 9 anos de idade, ele teve um tipo de câncer que
a maior probabilidade ali das estatísticas quando uma criança tem esse tipo de câncer é ela vir a morrer. É quase raro não morrer. É uma estatística bem pequena. E diz que tinha dia que o menino tava assim, acabado. E ele falava assim, mãe, quero água. E ela via que ele mal tinha força para sair do sofá. E ela falava, você quer água, vem buscar. Quando ela começou a me falar isso, eu falei assim, ai, mas ok, tô lá ouvindo. Ela disse que tinha dia que ele falava assim, mãe, eu não vou conseguir ir na escola, eu vou desmaiar. Ela falava assim, não, você vai sim, se desmaiar, eles me ligam. Vai. E ainda por cima, o irmão, que era mais velho, levando, ela olhava, via o irmão mais velho levando a mochila e falava assim, não, dá metade da mochila pra ele carregar, ô fulaninho, tem que carregar também. Ela forçava, ela obrigava ele a ir além do que ele achava que poderia ir. E eu tava achando ela uma carrasca nessa hora, mas aí eu comecei a perceber, e depois ela acabou falando isso textualmente, ela fazia isso com o coração na mão. Porque ela falou assim, o que você quer fazer nessa hora? Você quer abraçar e falar, meu filho, não precisa fazer nada, eu vou ficar aqui com você no colo o dia inteiro, porque eu não acho que isso deveria estar acontecendo com você. Mas ela é uma pessoa que tem um esclarecimento muito grande nas questões da espiritualidade, nas questões de como funciona a energia e de física quântica, e é por isso que ela tem a profissão que tem hoje. E ela levava o menino pra escola e falava, não, fica tranquilo, se você passar a mão, vou me avisar, tchau, vou pro trabalho, tchau. Dava a volta e ficava sentada, as professoras já sabiam onde ela estaria, ela ficava sentada na parte externa da escola, um lugar em que ele nunca, nem nenhum outro aluno iria ver que ela estivesse ali, mas se ele precisasse, ela já estava ali a postos, ela não ia trabalhar. Mas ela precisava que ele acreditasse que ela tinha ido e que ele, porque ela acreditava que ele era capaz de passar o dia na escola, normalmente como qualquer outra criança. E a questão é a seguinte, os médicos que estavam tratando esse menino ficaram embasbacados quando viram como ele se recuperava. Você entende que ela fez com que ele acreditasse que iria ficar bom na medida em que ela não deixava ele ser tratado como alguém que não iria sarar, ou que estava muito ruim, ou que era mais fraco do que as outras pessoas. Ela tratava ele igualmente. E esse menino levou isso para a vida dele. E ele, como adulto, hoje tem esse posicionamento de o que ele quiser fazer, ele pode fazer. Não tem nada que impeça ele de fazer nada. E a prova está na infância dele, o que ele passou e a maneira como a mãe dele conduziu a coisa. E ele se curou e hoje ele tem uma ótima saúde e tem esse tipo de comportamento. É uma lição que ele tinha que aprender, que ela tinha que aprender, que todos tinham que passar. Assim como o nosso burnout também é. Eu sempre falo, não ache que é um castigo, não ache que você é azarado. O burnout é uma oportunidade que a vida está te dando de você mudar as coisas que você estava fazendo que sabotavam sua felicidade. E aí eu fiquei com isso na cabeça e cada vez que eu penso, por exemplo, essa noite eu dormi menos do que eu deveria. Então hoje estou realmente me sentindo muito cansada e tal. Mas eu fiz as coisas que eu tinha que fazer. É uma coisa que eu já estava conseguindo fazer, manter os compromissos que eu tinha para aquele dia. O que eu não consigo fazer ainda é ter mais compromissos do que as coisas básicas que eu faço, porque aí eu penso, vou ficar cansada. E principalmente eu não consigo tirar o foco no fato de eu estar me sentindo mal. Então hoje tudo o que eu fiz, eu estava focada no fato de que eu estou me sentindo muito cansada, de que é uma sacanagem eu não poder dormir o tanto que eu preciso dormir. A pessoa tem fadiga e ao mesmo tempo tem insônia, ao mesmo tempo tem um vizinho maldito que foi quem me acordou hoje porque faz muito barulho. E aí eu percebi como eu fico com pena de mim. E outro dia eu tava lendo um artigo, uma matéria naquela revista Vida Simples, que era sobre uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas que eles falavam num determinado ponto sobre a diferença entre a autocompaixão e a autopiedade. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro todos os momentos da nossa vida, nessa nossa recuperação, para que a gente consiga fazer essa lição de casa que a terapeuta floral me aconselhou, que é tratar a gente como sendo uma pessoa que tem força, como sendo uma pessoa que pode fazer o que quiser,
como sendo uma pessoa que pode fazer da sua vida o que bem entender. A gente não tem o limite da doença, ou pelo menos a gente não vamos ter o limite da doença para sempre. Deixa eu só fazer uma observação que é o seguinte: muita gente acha, quando a gente fala esse tipo de coisa, que, por exemplo, essa terapeuta floral está propondo que eu não preciso ir no médico, porque a minha mudança de atitude vai fazer com que o meu corpo sare. Não é isso, ninguém é idiota a esse ponto. Nós temos uma forma emocional de lidar com as coisas que nos causou tanto estresse a ponto da gente ter sim hoje uma consequência física, real, tangível no nosso corpo. Então nós devemos ir ao médico, mas nós devemos deixar o tratamento por conta do médico. Nossa parte é, claro, fazer o que o médico recomendar, mas mudar a nossa forma de pensar. Isso é muito mais importante do que a gente ficar pesquisando suplementos e vitaminas e coisas de alimentação que a gente possa fazer. A gente tem que mudar a nossa maneira de encarar as coisas, de lidar com os problemas, com as pessoas, com o trabalho, com a gente mesmo, com os relacionamentos. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar. E isso inclui, e acho que agora que a gente está doente é o principal, a forma como a gente lida com nós mesmos. E é aí que entra a autopiedade e a autocompaixão. As pessoas que chegam num burnout não tem autocompaixão. A gente, quando comete um erro, se recrimina. A gente tem uma autocrítica muito severa. A gente tem uma autocobrança muito cruel. A gente, do mesmo jeito que a gente critica as pessoas, a gente se critica ou até mais. A gente não tem compaixão com a gente mesmo. O que é ter compaixão? É você admitir que todo mundo pode errar, que você está fazendo o melhor que você pode com as ferramentas que você tem, com a consciência que você tem. Quando você erra, quando você não consegue fazer uma coisa, você não deve se recriminar, não deve se achar incapaz, não deve falar, ai, como você é burra, ai, como eu sou burra, gente, ai, puta merda, eu devia ter feito tal coisa, não consigo, ai, a tia do floral me passou uma lição de casa que eu não consigo fazer, é difícil pra mim, ai, meu Deus, não vou conseguir. Não. Quando a gente faz isso, parece que a gente tá achando que a gente é mais fraco que os outros. Todo mundo é assim, todo mundo tem limite, todo mundo consegue fazer coisas melhores do que outras coisas, todo mundo tá fadado a causar na sua própria vida uma sabotagem, um desvio de rota, um caminho errado, uma escolha que não foi legal. Isso acontece com todo mundo e a gente tá aqui aprendendo, todo mundo tá aprendendo. Então a nossa missão aqui é ter autocompaixão, é ter compaixão pela gente, a entender que a gente, como todo mundo, pode errar. Isso não é o fim do mundo, isso não vai fazer com que a nossa vida a partir dali esteja acabada, a gente não está destruindo vidas, a gente está só aqui aprendendo. E a recuperação de um burnout é isso, é a gente aprender a lidar com as coisas que nos estressam de uma outra forma. E normalmente, quem tem burnout é uma pessoa que tem autopiedade. A gente não tem autocompaixão e a gente tem autopiedade. Eu lendo essa matéria, para mim ficou muito claro. Porque lá explica que a autopiedade é a gente ter pena da gente mesmo. E quem chega num burnout geralmente se coloca como vítima. E quando a gente se vê doente, a gente simplesmente tem o melhor motivo do mundo para se ver como vítima. Tá todo mundo bem, a gente tá mal. A gente não consegue trabalhar, nós estamos exaustos. A gente tem que ir num médico que é caro pra caramba, fazer um tratamento que eu não sei se tá resolvendo e eu não tô vendo melhora. Fulano foi no médico, tá melhorando, eu não. E as pessoas não me entendem, e elas me cobram, e elas falam que eu tô com frescura, elas falam que se eu tiver força de vontade, mudar minha forma de pensar, eu saro, como se elas fossem perfeitas e eu não, e aí eu acredito que eu não sou realmente, porque eu não tô conseguindo... Isso é ter pena de si mesmo. E isso é uma coisa que não só não ajuda, como atrapalha e muito a nossa recuperação. Então, na hora em que você começa a se tratar como a mãe, a terapeuta floral tratava o filhinho dela, num primeiro momento pode parecer cruel. Me parece ainda cruel eu me forçar a fazer uma coisa que eu sei que vai dar em exaustão. Parece burrice, parece que eu não gosto de mim. Mas se você dá um passo para trás e consegue ver o quadro mais ampliado, né? Se você não está focando no que você acha que vai dar errado, você consegue ver que você vai estar ensinando para o seu corpo que esse limite novo não pode existir.
É claro que eu tô considerando que você está fazendo um tratamento, né? Porque a força do pensamento não vai resolver sua vida. Então, eu tô lá fazendo meu tratamento, tô lá fazendo tudo que o médico me recomenda, ele tá fazendo a parte dele, eu tô fazendo a minha, eu tô indo na terapia, tô fazendo minhas lições de casa da terapia, mas na hora em que eu me vejo diante de um sintoma, eu me acho coitada e eu evito fazer uma coisa porque eu já sei que eu vou passar mal. Se eu colocar na minha cabeça que eu não vou passar mal, vai chegar uma hora que eu não vou passar mal. Porque isso é um sintoma novo. Isso é uma coisa, não é assim, é um sintoma do burnout que eu tenho desde o começo. Não, isso é um sintoma que começou de meses pra cá. E que é resultado da maneira como eu encaro os meus sintomas. É um resultado da maneira como eu, ao ver que não sarei ainda, ao ver que o médico me pediu mais exames para ver se descobre o que está acontecendo, eu começo a me ver como coitada. E aí isso quer dizer que no fundo a gente não acredita que a gente pode ficar bem. A gente, a qualquer sinal contrário, acredita que vai sucumbir. E que vai ficar assim pro resto da vida. E, agora eu vou piorar porque ninguém sabe o que fazer comigo. Agora eu já sei que vai dar merda porque o tratamento não tá dando certo. Eu fico nesse melhora, piora, melhora, piora, eu já vi que vai ficar assim o resto da vida. Então vamos nos conformar. Isso daí é se colocar como vítima. Isso daí é trazer estresse pra sua vida. Então assim, eu tenho essa lição de casa e eu convido você a fazer a mesma coisa. O que hoje você se limita porque você já sabe que vai dar errado, porque você já sabe que você vai passar mal, porque você já sabe que você vai ficar cansado. Conversa com o seu médico, vê que tipo de limite você pode começar a derrubar a partir de agora. Eu ando 10 minutos todos os dias porque se eu andar 15 eu vou ficar cansada. Anda 15. Anda 12, depois você anda 13, depois você anda 14, depois você anda 15. Vai chutando um pouco o seu limite para longe. É o que eu tenho que fazer agora também. Mas você tem que fazer sem acreditar que aquilo vai dar errado. Eu já sei que vai dar errado porque as últimas 7 vezes que eu fiz deu errado. Não, a gente tem que pensar assim, uma hora vai dar certo. Uma hora eu vou me sentir bem. Uma hora eu vou conseguir andar 15 minutos. Uma hora eu vou conseguir andar e dormir à noite. Uma hora eu vou conseguir dormir todas as noites. É mudar o foco. No começo eu acho que a gente vai se sentir bem maluco, porque as coisas que eu já tento fazer isso, treinar meu ponto de vista para ser de uma outra forma, para não focar no negativo, tem umas horas que eu me sinto meio pateta mesmo. Mas é porque a gente não tá acostumado. E a nossa mente tá muito confortável, muito habituada em focar no negativo, em defender, em proteger a gente de alguma coisa. Então assim, eu já sei que isso vai dar errado, então eu nem vou. Porque a gente usa um fato que deu errado na nossa vida como uma comprovação do porquê seria idiota insistir. E é isso que faz a gente se estressar. É isso que faz a gente sabotar tudo na nossa vida. Se a gente fala assim, olha, deu errado até aqui, mas eu acho que vai dar certo um dia, mas tem que achar de coração, não é da boca pra fora. Imagina que dá certo. Visualiza aquilo dando certo. E quando der errado, você continua acreditando que vai dar certo. Continua visualizando que vai dar certo. É um treino. Aos poucos a coisa vai deixando de ser tão ridícula e você já consegue admitir que pode ser que dê certo mesmo. E aí uma hora você vai falar, não, vai dar certo. Eu não sei como, eu não sei quando, mas vai dar. Essa é a hora que você vai estar colaborando para sua recuperação. Eu vou começar a fazer esse teste de andar. Eu poderia ter ido hoje. E eu já arrumei uma desculpa. Falei, mas eu não dormi bem à noite, eu não tenho coragem de ir, porque senão eu vou ficar cansada. Você vê? E depois que eu falo isso, eu falo, nossa, eu falei exatamente o que eu não deveria ter falado. E mesmo assim eu não fui. Deixei para amanhã. Então, e aí entra a autocompaixão, gente. O que eu já sofri nesse tempo? O que eu já me ferrei tentando colocar limite pra frente? Quantas vezes eu pensei, vai dar certo e deu errado? Então, assim, com o tanto de medo que eu ainda tenho, com o tanto de consciência que eu tenho, o tanto de treino que eu tenho, eu considerei que eu ter percebido que eu pensei errado já foi uma pequena vitória e eu me propor aí amanhã ao invés de hoje, tá tudo bem. Desde que eu não deixe pra depois de amanhã e nunca vá. Então, eu arrumei aqui, eu falei assim, faz muito tempo que eu não vou na manicure, porque eu sempre vou a pé e agora toda vez que eu ando eu não durmo, então eu parei de ir. Falei, eu vou marcar essa manicure toda semana e eu vou a pé.
e um dia eu sei que eu vou conseguir ir andar até lá, voltar e dormir. Vou dormir a noite inteira e não vou ter problema. E eu realmente hoje consigo acreditar nisso 80%. Os outros 20% é que me fizeram ter medo de hoje. Mas é um treino. Cada dia você pensa um pouquinho, cada dia você visualiza que você tá bem, que você não tem mais aquele limite. Porque se a gente acreditar que a gente não vai sarar, se a gente acreditar que é possível que a gente não sare, é possível que a gente não sare. Porque não é só o tratamento médico que vai colocar a gente em pé de novo, pronta pra vida. Burnout precisa que a gente se reinvente, que a gente mude nossa forma de pensar. E isso não é fácil. Então, começa com pequenas coisas, que nem isso pra mim. Você fala assim, mas ia ter a manicure, acho que 2 quarteirões da minha casa. Vai ter a manicure e volta, que grande vitória. É uma grande vitória. Porque na hora em que eu conseguir fazer isso, não dormir e fizer de novo, significa que eu passei a acreditar que uma hora vai dar certo. Porque senão eu vou estar sendo só burra, né? Então eu queria dividir com vocês essa bronca e essa lição de casa que eu tive aí da terapeuta floral, que eu acho que é um novo nível, um novo degrau aqui na minha recuperação, que é a hora que eu percebi que tudo que eu estava fazendo de esforço para mudar a minha forma de pensar ainda estava sendo pouco, porque eu ainda tinha argumentos que me ajudavam a me sabotar. E o que ela fez me contando a história do filho dela foi derrubar a minha argumentação quando eu falo, mas por que eu vou se eu já sei que eu vou ficar exausta? Se você acha que você vai ficar exausta, você vai ficar exausta. Se você se convence que você não vai ficar exausta, você vai ficar exausta algumas vezes, mas uma hora você não vai ficar mais. Porque você está forçando o seu corpo a ir além do limite, você não está sucumbindo diante dos obstáculos que ele está te impondo, que a exaustão está te impondo. Você não está ficando conformado com o limite que a exaustão está te colocando. Você está forçando um pouco a barra do limite para que você faça mais e mais. É como, por exemplo, quando você vai fazer alongamento. No primeiro dia do alongamento, o que acontece? Você mal consegue esticar a perna. Mas se você insistir todos os dias, uma hora você vai conseguir. Você está ampliando o seu limite. É claro que eu não estou falando para você volta a trabalhar no que você estava trabalhando todo dia, o dia inteiro, vira a noite, que uma hora o corpo vai acostumar. Não vai, porque o seu corpo está baleado, o seu corpo está colapsado e uma hora você vai acabar ficando pior ainda. É um limite das pequenas coisas, das coisas que você sabe que vai fazer diferença e das coisas que você sabe que não faz porque você está com medo. Porque você fala assim, mas se eu for eu vou ficar cansada. Tenta se convencer de que vai dar certo e tenta fazer uma pequena coisa. Não tô falando pra você não tá trabalhando porque você tá com burnout, volta a trabalhar. Não é isso. Você vê, olha o meu limite. Vou na manicure a pé e volto. Gente, é pouquinho. É uma pequena vitória. Mas depois que eu consegui perceber que eu estou indo na manicure a pé e dormindo todas as noites sem problema, ou pelo menos não dormindo por causa disso, isso não faz diferença na minha insônia, por exemplo, é óbvio que eu vou falar, então peraí que agora eu vou tentar fazer uma outra coisa. Tem uma outra coisa que, eu não tô marcando de almoçar com os meus amigos porque depois eu fico exausta. Ou então eu fico pensando, e se eu não dormir, aí como é que eu faço? Vou começar a marcar. E é assim que a gente vai ampliando os limites. E ao mesmo tempo, a gente vai mudando a nossa forma de enxergar esses limites. Porque quando a gente se estressa tanto a ponto de ter um burnout, é porque os limites nos dão medo. A gente acredita nos limites. A gente precisa passar a não acreditar. Essa é a reinvenção. É a gente olhar e falar, eu quero fazer tal coisa. Eu posso fazer. E aí tem um obstáculo, eu posso ir apesar desse obstáculo. E aí dá uma coisa errada, não faz mal, foi só uma coisa que deu errado e eu continuo fazendo. É assim que as pessoas que não se estressam agem. É assim que a gente deve aprender a fazer para lidar com as coisas na nossa vida. Então sugiro que você pegue a minha lição de casa e aplique na sua vida, e aí vamos ver se isso faz uma diferença tão grande quanto a que eu estou lendo, vendo, ouvindo e sendo informada que faz. Temos que acreditar, a gente tem que treinar para acreditar. No começo é complicado, mas eu tenho certeza que a gente chega lá. E quando a gente chegar lá, a gente vai ter achado a nossa força. É a força que a gente precisa achar dentro da gente pra gente conseguir vencer o burnout e não se estressar nesse nível nunca mais com nada na nossa vida. Eu acho que é possível.